moçada! Nos vídeos anteriores a gente falou da dinâmica de contaminantes, da distribuição dos contaminantes nos diferentes compartimentos ambientais, e hoje nossa conversa vai ser sobre os efeitos dos contaminantes sobre os organismos marinhos. Afinal de contas, de que adianta estudar contaminantes se não é para entender os seus eventuais efeitos sobre o ambiente e assim procurar criar estratégias para eventualmente mitigá-los, não é? Enfim, a contaminação ela pode afetar diferentes compartimentos ambientais, como a gente já mencionou no vídeo anterior, mas ela também pode afetar organismos pertencentes a diferentes níveis de organização biológica, desde a célula até o ecossistema. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é bem simples. Basicamente, eu vou enumerar alguns exemplos de efeitos que ocorrem, conhecidos, ao longo de todos esses níveis de organização biológica. Mas antes disso, é importante ter em mente que quando a gente fala de níveis de organização mais basais, como por exemplo células, tecidos e órgãos, tá? Os efeitos resultantes da exposição a contaminantes, eles costumam ocorrer a mais curto prazo. De fato, muitos danos celulares e teciduais que se observam em organismos funcionam, na verdade, como até uma espécie de alerta precoce, dos efeitos que esse contaminante, que essa molécula, pode exercer sobre níveis superiores. Na medida em que nós aumentamos os níveis de organização, nós temos aí efeitos que demoram mais tempo para se manifestarem. No entanto, uma vez que os efeitos ocorrem em níveis basais, eles naturalmente se estenderão aos níveis mais altos, do sistema de organização biológica, se, obviamente, esses impactos não forem mitigados. Notem que nesses três últimos níveis, população, comunidade e ecossistema, podem mesmo acontecer efeitos a nível ecológico, o que é, em geral, bastante sério. Tá? Então, de um modo geral, os efeitos resultantes de uma exposição aguda, imediata, eles vão se manifestar nos menores ou mais simples níveis de organização biológica. Ao passo que a exposição crônica, ou seja, de longo prazo, mesmo que eventualmente em concentrações baixas, ela tende a se manifestar ao longo de toda a cadeia de organização, podendo inclusive causar danos ao sistema, à ecologia do sistema. Ok? Bom, então vamos falar aqui um pouquinho de danos em outros níveis de organização. Começando aqui pela célula. Talvez o mais conhecido efeito sobre níveis mais basais de organização, como a célula, seja os danos à membrana plasmática. Muitos contaminantes, eles induzem nos organismos um processo conhecido como estresse oxidativo. Em geral, devido às demandas energéticas resultantes da exposição a contaminantes, formam-se dentro das células moléculas altamente reativas, geralmente espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas de oxigênio começam a produzir danos oxidativos em diferentes estruturas celulares. Pois bem, é muito frequente que esses danos ocorram frequentemente nas membranas, como a gente vê nessa imagem aqui, tá? Aqui a gente tem uma membrana saudável e aqui a gente já tem uma membrana em processo de peroxidação, por ação de radicais livres. Lembrando que danos similares também podem ocorrer no DNA, tá? Levando à fragmentação do DNA, ok? E, consequentemente, a danos em todo o sistema de organização do indivíduo. Esses dois níveis de dano que ocorrem na célula e no DNA têm sido usados também como ferramentas de monitorar a ocorrência de impactos ambientais. Tá? Então, por exemplo, existem biomarcadores muito conhecidos, como, por exemplo, o LPO, a lipoperoxidação e a avaliação de danos ao DNA, que são avaliações feitas nos organismos que sugerem que eles podem estar expostos a estressores ambientais. Mais para frente, nós vamos detalhar um pouco mais a aplicação de biomarcadores. Por hora, vamos ficar por aqui.
Em órgãos e tecidos também são comuns os danos resultantes da exposição a substâncias químicas perigosas. Na imagem a gente tem aqui danos hepáticos, tá? No fígado dessa espécie de peixinho, ok? Mas esse tipo de dano tem sido observado também em outras estruturas celulares, não só no fígado. Lembrem, como a gente viu no slide anterior, os organismos que sofrem lipoperoxidação, né, danos às suas membranas plasmáticas, invariavelmente evoluirão também para danos a nível de tecido e a nível de órgãos, ok? A nível de sistemas e indivíduos, existe um exemplo muito conhecido, eu tenho o prazer, né, de ter trabalhado muito tempo com isso, que é um fenômeno conhecido como impossex. Tá? O impossex nada mais é do que o desenvolvimento de pênis e outras estruturas masculinas em fêmeas de moluscos gastrópodes. Tá? Então, essa imagem maior que você está vendo aqui é um molusco gastrópode removido da concha. E esse organismo é uma fêmea, porque tem essa estrutura tipicamente encontrada em fêmeas, ao mesmo tempo que apresenta um pênis. Então, isso é uma alteração morfológica, né, que afeta o sistema reprodutivo do organismo, ok? E é resultante da exposição a um contaminante. Diferente dos exemplos que eu mencionei anteriormente, onde uma grande gama de contaminantes e estressores ambientais podem induzir danos às células e a tecidos, esse exemplo do impossex é específico para um contaminante em particular, que é o tributilestânio, uma substância que foi utilizada durante muito tempo como princípio ativo de tintas anti-incrustantes navais. Oportunamente nós também detalharemos mais esses exemplos, ok? A nível de populações, é frequente que se observe, principalmente relacionado a processos de eutrofização, mortalidade em massa, né, de populações de peixe, como a gente vê aí na imagem, tá? Obviamente, se eu tenho uma mortalidade em massa, eu vou ter uma redução populacional. E aí vou me permitir puxar um outro exemplo, que é o próprio impossex, que é aquela alteração sexual que eu mencionei há pouco, que lá no sudeste da Inglaterra, níveis muito severos do problema levaram fêmeas de uma espécie de molusco à esterilidade, e a consequência disso foi um declínio populacional dessa espécie na região. Então perceba que aqui a gente já começa a se avizinhar de danos ecológicos, né? Saindo aí do universo do indivíduo, do organismo, para danos ecológicos. Tá? E esses danos, eles podem se refletir também, por exemplo, a nível de populações. Né? Todo mundo, imagino eu, já ouviu falar do processo de branqueamento de corais. Um processo que tem ocorrido em massa, principalmente como resultado de variações da temperatura dos oceanos, mas que também pode ser gerado como resultado da exposição a substâncias químicas perigosas. Pois bem, os recifes de coral, eles são uma comunidade formada pela associação entre diferentes espécies, tá? E quando esses organismos sofrem branqueamento, normalmente isso é uma consequência da saída, né, ou da morte de algas que vivem associadas a esses corais, as zooxantelas. Elas também acabam sendo responsáveis por esse colorido brilhante típico dos recifes de corais. E aí, quando essas algas morrem ou são afugentadas, você tem uma depleção nutricional no coral, porque lembre, os corais eles funcionam em um sistema simbiótico, onde algas realizam fotossíntese e fornecem nutrientes ao coral, na medida em que o coral fornece abrigo e disponibilidade de recursos para essas algas. Quando esse equilíbrio é rompido, né, frequentemente o coral vai entrar em uma depleção nutricional. Obviamente, como se trata de um ecossistema, de uma comunidade extremamente complexa, isso vai provocar um desbalanço no equilíbrio, na dinâmica da comunidade. Experimentalmente, existem estudos semelhantes avaliando guildas de nemátodes que vivem associados ao sedimento, a meiofauna, né, que tiveram a sua estrutura comunitária, a sua estrutura ecológica afetada pela exposição a contaminantes. A professora do departamento, Fabiane Gallucci, ela investiga, é a principal linha de pesquisa dela, exatamente os danos
de substâncias químicas perigosas sobre comunidades, né, meiofaunais. Bom, todos esses parâmetros, eles podem eventualmente ser medidos de alguma forma. Inclusive, nós ecotoxicologistas utilizamos esses parâmetros como uma espécie de ferramenta para fazer avaliações tanto de amostras ambientais como em caráter experimental no laboratório. Então, normalmente, nós trabalhamos para avaliar efeitos sobre os diferentes níveis de organização biológica, as curvas concentração-resposta ou dose-resposta. Na verdade, essas curvas foram criadas originalmente, elas vêm lá da farmacologia e da toxicologia, né, humana, e posteriormente elas evoluíram como dose e posteriormente elas evoluíram para curvas concentração-resposta. Nessas curvas, normalmente se avalia a resposta do organismo na medida em que se expõe esse organismo a diferentes concentrações do contaminante, ok? Em geral, existe um certo grau de tolerância do organismo, visto que ele não manifesta respostas dentro de uma pequena faixa de concentrações menores, mas na medida em que as respostas começam a aparecer, há um aumento, né, da resposta biológica. Essa resposta biológica pode ser o quê? Dano à membrana plasmática, dano ao DNA, mortalidade, né, redução da população. E, em geral, você tem um platô nesse tipo de curva que ocorre exatamente quando a resposta máxima é observada. Por exemplo, mortalidade, ok? Mais à frente, nós também entraremos em detalhes sobre o uso dessa ferramenta para avaliação ecotoxicológica. Beleza? Pessoal, então eu espero que vocês tenham compreendido. A ideia aqui era basicamente prover uma visão geral dos principais efeitos que se abatem sobre os organismos pertencentes a diferentes níveis de organização. E, como de costume, eu deixo aqui uma perguntinha, um pensamento para reflexão, tá? Será que as legislações ambientais vigentes no Brasil e no mundo, elas se preocupam, elas têm foco em danos ecológicos? Ou será que elas estão ancoradas apenas nos efeitos em níveis mais básicos de organização? Tá? Perguntinha para pensar. Na nossa próxima oportunidade a gente volta a conversar sobre o assunto. Muito obrigado e sigam aí acompanhando os vídeos. Abraço!